Salve, gente! Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos tentar mais uma vez fazer um podcast mais curto. Ontem foi 30 minutos. Meia hora não é muito curto, mas vamos tentar ficar atento ao relógio. Tentar ficar atento, né, ao relógio. E vamos embora, né? Sem mais delongas aqui, todas as notícias que a gente vai trazer do Globoesporte.com. Temos bastante coisa para falar hoje, né? Não tem futebol rolando, mas as notícias estão pipocando, né? Data FIFA é coisa de louco, e janelas de mediano também se aproximando e tudo mais. Então, todas as notícias, todas as matérias do site do GE, sempre fazendo o convite para vocês entrarem lá, conferirem todos os artigos, todas as matérias na íntegra, tá? Que a gente normalmente traz a chamada e faz uma reflexão sobre os temas, tá bom? Vamos embora. Sobre o CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, diz ter feito contato por Ancelotti e estipula prazo para encerrar negociação, né? Então parece que ele já rolou o famoso chaveco, né? Sim, sim, tivemos contatos e acho que teremos uma definição bem nítida nos próximos, no máximo até dia 30 desse mês, tá? A gente está no dia 14, então ele acha que vai ter uma definição daqui a mais 2 semanas, né? Vamos ver, vamos ver. Aí então esclareceremos a todos vocês, mas continua o nosso plano A, que é exatamente o Carlo Ancelotti. A gente espera que dê certo, né? O bom é que já deixou bem claro que é o plano A, citou o nome do Carlo Ancelotti, então agora assim não há mais é, é, entrelinhas, não há mais nota de rodapé, é esse mesmo o plano do presidente da CBF, tá? Esse é o cara, é esse que eles querem. De fato, a CBF quer mudar, que é uma mudança, vai atrás de um treinador estrangeiro e vamos ver, cara, promissor. Eu acho um excelente técnico. Espero que aconteça. Tem muita gente que prefere que sejam treinadores brasileiros. Eu não tenho nada contra seguir com um treinador brasileiro, eu acho, mas eu acho que uma mudança de ares, uma renovação, até em virtude do que a gente tem visto nas últimas participações do Brasil em Copas do Mundo, o Ancelotti, que tem uma vasta experiência de Europa, de jogador europeu, dos comportamentos, né? E também de decisões com esses elencos estrelados, eu acho que pode ser um cara que possa fazer um. Cara, fazer, não digo ganhar uma Copa do Mundo, mas fazer o Brasil avançar um pouco mais nas etapas. É óbvio que sempre é frustrante uma eliminação. Se o Brasil chega e disputa um terceiro lugar na próxima Copa, vai ser uma frustração gigante, mas vai ser uma evolução, se é que a gente pode dizer assim, tá? Vambora. Sobre Messi, já que a gente está falando de seleção brasileira e Copa do Mundo, o Messi falou, né? Creio que joguei minha última Copa. A gente estava naquela expectativa, o Messi vai para os Estados Unidos, um dos países sedes da próxima Copa do Mundo. Ficamos naquele debate, né? Naquela reflexão. Será que o Messi ele vai jogar a próxima Copa? Eu acho que ele ainda pode jogar, tá? Ele vai estar com 39 anos, vai ter espaço na seleção argentina certamente. Eu acho que se ele ele diz que crê que jogou a última Copa, eu acho que ele vai sentir esse tempo lá na Major League, né? Como é que ele tá fisicamente, se ele acha que ele pode entregar, porque ele não vai querer encerrar a carreira, a próxima Copa do Mundo, muito provavelmente, se ele jogar, será o encerramento da sua carreira. Acho que ele não vai querer encerrar a carreira jogando mal, né? Jogando um futebol muito aquém daquilo que ele já jogou. Então acho que ele vai sentir, vai ver como é que ele está fisicamente, vai ter mais tempo para a família, né? O calendário do futebol lá dos Estados Unidos é muito mais tranquilo, vai ter que. Aí ele vai ver, cara, pô, é isso aí, cara, quero ficar com a família mesmo, quero só fazer uma graninha a mais. E é isso aí, vamos ver, cara, assim, ficou uma expectativa gigante, né? Porque, pô, próxima Copa dos Estados Unidos, ele vai jogar lá, deve ser um dos garotos propaganda. Eu fico na torcida para que ele jogue a próxima Copa do Mundo. Vai ser uma grande atração, mesmo que ele não faça uma grande atuação, mas vai ser uma grande, vai ser um grande momento, né? Até se ele já antes falar, pô, vou me aposentar agora, tal, vai ser um grande momento. Todos os jogos da Argentina vai ser uma festa, né? E uma homenagem ao craque argentino. Lukaku recusa a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita, então me parece que a Arábia Saudita é a nova China, né? Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás a China estava contratando vários e vários jogadores
por quantias multimilionárias. Parece que agora a Arábia Saudita decidiu investir de vez, né? Não só na questão, eu acho que de alavancar o futebol no seu país, eles são absolutamente apaixonados por futebol, também para, de repente, pleitear, né? Pleitear, abrir uma candidatura para ser um dos países sedes de Copas futuras e também, né, e se de fato isso se confirmar, né, de se candidatar a um país sede, trazer grandes craques para meio que, é, se é que a gente pode dizer assim, melhorar a imagem da Arábia Saudita em relação ao restante do mundo, né? A Arábia Saudita é uma ditadura, assim como foi a última Copa recente, né? Muitas pessoas não foram para o Catar para assistir os jogos da Copa, justamente por uma questão de ideologia. E a Arábia Saudita, obviamente, segue, se de fato, né, se candidatar a um país sede, essa pode ser pode, a gente não sabe, né? Pode ser uma manobra para melhorar, para ganhar simpatizantes, né? Pô, o Benzema tá lá, Cristiano Ronaldo, né? E aí melhora um pouquinho a imagem em relação a alguns torcedores. Não vai agradar todo mundo, obviamente. Não me agrada também, confesso aqui, mas certamente que muitos fãs de Cristiano Ronaldo, Benzema, se o Lukaku lá fosse também, iria agradar muita gente, tá? Sobre Libra, tá? Sobre Libra. Mubadala, que é o fundo árabe, né? Muda a oferta. Eles tinham feito uma ofensiva primeiro, né? E colocaram umas condições, precisam tantos clubes assinar, os gigantes precisam assinar. O Botafogo, Cruzeiro, Vasco, eles não assinaram, eles pularam fora, não gostaram, né? Do não digo que não gostaram, né? Mas sei lá, divisão de valores e tudo mais, né? E agora o Mubadala, o grupo o Fundo de Investimentos, né, colocou como condição que Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo assinem. Então, recusa do Botafogo, Cruzeiro e Vasco. A gente trouxe até a notícia do John Textor, que ele vai seguir por um caminho independente, né? Falou discussões sem fim, não vai para lugar nenhum, não tem definição. O Textor pulou fora já. Tem gente que acha que é uma manobra, né? Ele pulou fora para ver se alguém, para ver se o Chaveco vem de novo, ele recebe um pouco mais, enfim. Ele já declarou que vai procurar o seu caminho independente, né, para negociar os contratos do Botafogo. E agora o grupo ele quer que pelo menos esses quatro gigantes assinem, né? E aqui seria mais ou menos a quantia que cada um vai receber, né? Obviamente que tudo interligado, tudo muito bem, tudo diretamente relacionado ao tamanho das torcidas, tá? E o grande problema é isso aqui, né? Eles querem os direitos por um período de 50 anos, são 5 décadas, né? É complicado, porque, assim, você assina, pô, hoje é um valor muito alto, mas imagina, a liga é formada, não sei, eu acho que não vai acontecer, tá? Isso aqui, eles não querem mais a formação da liga, né? Eles querem apenas negociar direitos de transmissão, né? Então aqui seria um bloco econômico, tá? A atual oferta não forma uma liga de clubes, mas um bloco econômico, bloco comercial para negociar direitos de transmissão, tá? Por serem as maiores torcidas, obviamente vão ter mais audiência, então por isso que existe o interesse dessas quatro equipes, né? Principalmente, agora 50 anos é muita coisa. De repente, assim, eu não, eu sou eu estava otimista com a formação da liga, agora já não estou mais tanto, mas imagina que se forme a liga. Em uma década, a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, cara, dá uma alavancada bizarra. Imagina assim, como é a Premier League. Não sei se todo mundo acompanha a Premier League de longa data, né? Eu não acompanho de perto, não sou um seguidor ferrenho, mas, poxa, a gente tem uma noção básica, né? Eu tenho noção de futebol desde os anos 90, pelo menos. Nos anos 90, se falar de liga inglesa, não era nada. Naquele período, a maior liga era a italiana, né? E aí é formada a Premier League, o negócio vai alavancando, se tornaram clubes gigantes. A liga, ela é mundialmente famosa, comercialmente tem um apelo gigantesco, mas os contratos foram contratos que foram firmados há muito tempo. E aí, então, hoje até tem clubes que reclamam a questão da divisão dos valores e tudo mais, mas, poxa, foi um negócio que foi assinado, então vai ter que esperar acabar. Esse que é o problema, né? Você imagina,
a formação, é óbvio que nunca vai chegar no tamanho de uma Premier League, no tamanho de uma La Liga, mas você imagina que é firmado aí, eles assinam esse bloco comercial, direitos de transmissão, a liga é formada, o negócio se torna mundial e os valores, cara, as cifras vão ficando cada vez maiores, o quanto que um clube poderia arrecadar, o quanto que o clube poderia receber, mas vai ficar preso a um contrato que foi firmado, que seria de um período de 50 anos, né? Existe esse problema da formação da liga, porque assim, muito se fala, pô, precisa dividir o valor, então um clube vai perder um pouco. E os gigantes, por exemplo, no caso o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, eles, principalmente assim, pela polêmica que deu em relação a Leila Pereira e o Rodolfo Landim, né? Que a Leila fala que o Landim não quer ceder em nada. O que o Landim colocou até em entrevista recente no TV Brasil, ele falou, cara, a gente não quer perder nada do que a gente já tem hoje. Então, se a gente recebe tanto de direito de transmissão, eu não quero perder isso, eu quero manter. Né? Todo o resto que vier, isso aí eu aceito dividir. Mas isso aqui eu não quero. E eu falei, cara, assim, é complicado, porque assim, o Landim ele tá fazendo a parte dele, como todo presidente vai fazer. Eu sempre falei aqui, para formar a liga, para que outros clubes assinem, né? Porque muitos não vão assinar. Pô, o Flamengo está recebendo tudo isso, eu acho injusto. Muitos clubes não vão assinar. Não vão assinar. Por isso que eu falo, pô, a liga não vai ser formada. Mas o Landim, ele tem uma responsabilidade com o Flamengo. Não só o Landim com o Flamengo, o Duílio com o Corinthians, a Leila com o próprio Palmeiras. Ele não quer ficar marcado na história como um presidente que abriu mão de valores que ele recebia. Ele tem uma responsabilidade, não é, e também não é só a questão dele dar a canetada. Isso aí vai ter que passar pelo conselho. E nunca vai ser aprovado pelo conselho. Porque, pô, como assim? Você está abrindo mão? Isso aqui é valor garantido. A gente conta com esse valor para pagar a folha salarial. E você baixou isso? Você vai se responsabilizar por isso? Então, assim, é muito complicado, né? Mas entendo que também outros clubes não vão aceitar isso. Por isso que vai ficar nesse imbróglio e eu não sei nem se vai acontecer. Mas os valores aí do fundo Mubadala são bastante generosos, tá? E aí vai, né? Aqui são os quatro que o grupo quer, né? E aí Cruzeiro, Grêmio, Santos, Vasco, quanto cada um receberia. E diz que anteciparia 3 milhões para cada clube, né? Com um gesto de boa vontade, né? Boa vontade entre aspas, tá? Vambora. Seguindo com notícias do Grêmio, Justiça determina a penhora da Arena do Grêmio. 3 bancos financiadores da obra cobram dívida de 226 milhões de reais, tá? Ah, cara, sim, é complicado. A gente estava falando de Corinthians recentemente, vai ter notícia de Corinthians hoje também. E, e eu tava até falando assim, pô, é uma gestão, cara, insustentável, né? Porque assim, vende jogador e contrata jogador, fica enxugando o gelo, sabe? Fica enxugando o gelo. Você nunca vai parar esse ralo que está sugando os cofres dos clubes, nunca acaba, né? Então você vê o Grêmio, tá num ano, voltou para a Série A. Obviamente que a gente tem um entendimento que, pô, precisamos reforçar o elenco, precisamos ser competitivos para a Série A, não podemos ser rebaixados. Eu imagino que deva ter ocorrido um planejamento de assim, poxa, tem coisas que a gente não vai pagar, mas do longo prazo a gente vai começar a sanar algumas dívidas. Mas esse ano é importante a gente se manter e se confirmar e se garantir na Série A justamente por uma questão de grana, né? Por uma questão de grana. Estar na Série A é uma grana muito generosa que se recebe, não tem jeito, né? Não tem jeito. Só que aí você começa a reforçar o seu elenco. O Renato fica pedindo desesperadamente um ponta, fica nessa história de Michael vem, não vem. Imagina quanto o Michael vai receber, cara. Imagina quanto o Luiz. Eu não sei quanto o Grêmio paga pelo Luiz Soares. O Grêmio paga uma parte pequena do salário do Soares e um grupo de investidores paga o resto. Mas, cara, assim, ainda assim a parte do Grêmio deve ser gigante. E aí, como é que fica, né? Como é que fica as outras? Isso é só o Grêmio que eu tô falando. Isso é só o Grêmio que eu tô falando. Você imagina tantas outras equipes, tá? Tantas outras equipes.
A Arena Porto Alegrense afirmou que a penhora é um procedimento técnico inerente ao processo e que a Arena, como imóvel, só pode responder a 8% da dívida do contrato. A informação foi divulgada pelo colunista Josimar Farina em GZH e confirmado pelo GE, tá? Então a ação foi movida pelos bancos, enfim, né, cara? É só para você, a dívida é de 226 milhões. Os três bancos financiaram 210 milhões. Os três bancos financiaram 210 milhões. E a dívida é 226. Por que aumentou, né? É juros, né? É juros. Você não paga, o negócio aumenta. Por isso que eu falo, assim, a Neoquímica Arena, né? Que tem se tornado aí uma das maiores sagas do Corinthians, tá? Ah, negociamos um ano sem pagar. A Caixa é um banco. A Caixa é um banco. Se negociar ficar um ano sem pagar, a dívida não vai ficar congelada, né? Ingênuo é quem pensa que a dívida está congelada. A negociação aconteceu para não pagar. Muito provavelmente, aqui a Caixa falou, pô, a gente aceita, mas assim, vai ter juros a níveis baixíssimos. Mas tem juros. Então, assim, o valor que tá. E o valor que o Corinthians tem que pagar é muito alto. Então, mesmo se for juros baixíssimos, pelo tamanho da dívida, o juro se torna colossal. Cara, é um negócio insustentável, cara. É uma coisa de louco. Coisa de louco. Notícias do São Paulo. Pedrinho tá processando São Paulo e pede reversão da rescisão de contrato. Para quem não se lembra do Pedrinho, né? Veio no início do ano para o São Paulo e aí teve aquele caso, né? A ex-namorada dele, né? Abriu um BO em relação à agressão, tudo mais. E aí quando foram divulgadas as conversas de WhatsApp e em tom, cara, assim, mostrando que o Pedrinho, um cara, pô, eu não quero, tem que tomar cuidado com os termos aqui, mas mostrando um certo nível de agressividade por parte do Pedrinho. Aí o São Paulo entendeu que o Pedrinho mentiu, né? Tinha dado o benefício da dúvida pro Pedrinho. E aí, quando foram divulgadas as conversas de WhatsApp, o São Paulo entendeu que o jogador mentiu e rescindiu o contrato. E agora ele está pedindo, tá? Diz que é inocente, né? Afirmou que a vítima estava inventando e está pedindo agora, né, a reversão dessa rescisão de contrato por justa causa, né? Que isso aí vai longe, hein? Você vê vários jogadores, né? Marinho pedindo reintegração no elenco. Que os jogadores aí estão querendo voltar, tá? Estão querendo voltar a jogar. Aqui, seguindo ainda sobre São Paulo, o CNM diz que o Rafael Claus, que foi o árbitro de São Paulo e Palmeiras, errou ao não expulsar o Abel Ferreira, tá? Ele disse que uma ação muito forte. Uma ação muito forte. Foi inusitado, o Klaus tem muita experiência, é um árbitro com nome. Ele tentou administrar uma situação que, para a regra do jogo, não seria administrada com cartão com amarelo. A verdade é que a maneira como foi a relação, essa ação entre Abel e o Caleri, foi uma ação muito forte. Isso é uma ação de cartão vermelho, tá? O cuidado que temos que ter é com o jogador. Como eu falei aqui depois do jogo, eu falei, pô, eu entendo que o jogador é o protagonista, né? Por sorte, o Caleri não foi para o confronto, porque você imagina se um tivesse empurrado o outro, se expulso os dois de campo, quem seria o mais prejudicado? Quem tem o jogador ou o técnico expulso? Quem ficaria com um a menos dentro de campo? Por isso a regra é mais rigorosa para o aqui o CNM, né? O chefe da comissão de arbitragem explicando por que ele disse que o Klaus errou ao não expulsar o Abel Ferreira. Eu falei assim, eu não expulsaria pessoalmente, mas entendo assim, se você acha que ele deveria ser expulso, eu não discordo também não. Assim, a atitude do Abel é muito intempestiva e ele sempre justifica falando que é um cara muito intenso, né? Pô, isso aí não é justificativa para nada. Até aí, pô, sou um cara muito intenso, né? Dentro de campo, vou sair fazendo o que eu quiser, vou arrancar as cadeiras, né, da área técnica. Ah, não, porque eu sou muito intenso. Não que ele vai fazer isso, mas fica um argumento cada vez mais fraco, né? Um argumento cada vez mais fraco. Mas enfim, eu acho que foi do jogo.
E eu, sincero, honestamente, acho que foi do jogo. Inclusive, o Lugano e o Luiz Fabiano falaram sobre isso. Cara, eu acho. Eles falaram que, pô, eu acho que eu não conseguiria. Elogiaram o Caleri. Pô, o Caleri foi bem. Ele manteve o sangue frio, mas eu, sincero, honestamente, acho que não conseguiria. Acho que o Lugano falou, eu acho que eu passaria uma rasteira. Pô, uma loucura, né? De fato, assim, eu duvido eu duvido muito que o Abel ele faria isso se fosse o Lugano ou o Luiz Fabiano. É, cara, assim, de novo, não sei, eu não expulsaria, achei que foi do jogo, né? Mas foi uma atitude realmente muito agressiva por parte do Abel, né? Foi muito inesperada. Aqui sobre o Vitor Roque, né? Jornal Espanhol fala que o acerto do Barcelona com o Vitor Roque por cerca de 40 milhões de euros, hein? Cara, uma bela grana, hein? Uma bela grana. Um grande jogador, tá? Grande jogador. Uma bela grana. O contrato ainda, de acordo com o jornal, será válido por 5 temporadas, tá? Jogador do Atlético Paranaense. Vamos ver, cara. Saiu pelo jornal, não sabe ainda se tá firmado ou se não tá. Imagino que a gente sabe como é que é mercado, né? É um negócio perigoso, porque aí noticia que o Barcelona fechou por 40 milhões, não tem nada assinado, e aí se inflaciona o valor do atleta, né? Que é um grande jogador. Isso é inegável, né? O Vitor Roque é um dos caras mais importantes não, mas é um dos protagonistas aí do Atlético Paranaense, tá? E perdê-lo seria um desfalque importante. Seria interessante do Atlético tentar negociar, manter o jogador até o final da temporada. A gente sabe que é difícil, né? Sabe que é difícil porque eu não sei nem quantos anos tem o Vitor Roque hoje, né? Eu não sei quantos anos ele tem. É muito jovem, né? Os catalães, porém, não são, tem 18 anos, ele já pode sair, né? Já pode sair. No caso do Endrick, por exemplo, o Endrick tem 16. 16? Acho que o Endrick tem 16, então tem, tipo, pô, pelo menos mais um ano e pouco no Palmeiras, né? Que ele não pode sair. E o Vitor Roque já pode, né? Início de temporada, é complicado, assim, segurar o cara até o final do ano. Vamos ver se consegue, né? É possível, muitos clubes conseguem fazer isso, né? Mas às vezes os caras pagam um pouquinho mais, molham um pouquinho mais a mão para tirar no momento, tá? Sobre o Fluminense, notícia preocupante. O Alexander, né, tava voltando, tava em fase final de recuperação e no treinamento ele saiu chorando de campo, tá? Virou preocupação. Era um dos pilares da equipe do Fernando Diniz. Pô, Alexander, Keno, Marcelo, olha os caras que o Fernando Diniz perdeu. E, pô, é fogo, porque assim, pô, tava fase final de recuperação. E assim, a gente torce para que não seja nada, né? Porque a torcida, pelo menos a minha, né? A minha, a dos fãs do bom futebol e principalmente do torcedor do Fluminense, é que ele. Acho que ninguém, obviamente, torce para não recuperação de um atleta, né? Seria uma loucura, mas a esperança, assim, é que os rivais ficam, pô, pode ficar um pouquinho mais, né? Garante que você vai recuperar 100%, né? Fica um tempinho a mais. O rival pensa assim, eu acho, né? Mas a esperança era que ele se recuperasse bem, voltasse logo, porque, como eu disse, ele era um dos pilares, né? Daquele Fluminense que meio que encantou o Brasil no início dessa temporada. E, pô, você perder, aí, pô, você perde o Alexander, e aí perde, como eu falei, perde o Ken, perde o Marcelo, são desfalques importantes, né? E o lado esquerdo do Fluminense perde muita força esses caras. Então era importante ele voltar logo. Não ia voltar jogando da forma que jogou, mas é para se recondicionar, né? Para se recondicionar. A gente, obviamente, torce para que não seja nada muito grave, tá? Eu fico na torcida para que. Imagino que muita gente também, né? Eu quero acreditar que ninguém torce para uma lesão de um atleta, né? Enfim. Aqui sobre o jogo do Internacional em Vasco, né? Se a bola entrou ou não entrou. Não entrou, né? Aqui a CBF divulgou o áudio do VAR, né? E aí, cara, mesmo assim, não, pelas palavras do CNM, não houve, né, uma confirmação de 100%, né? E
quando não dá para você confirmar, fica chamada de campo, né? No caso dessa jogada, o corpo do goleiro bloqueou a visão da linha do gol. Não dá para, no último momento do toque da bola, ter uma precisão exata para saber se a bola ultrapassou a linha ou não. Então, como não dá para precisar, fica a decisão que o árbitro tomou, né? Que os árbitros tomaram no momento do jogo, tá? Enervalência, esperança de gols do Internacional, né? Fechou, tudo certo. E aqui notícias, aqui eu trago apenas informações para o torcedor colorado se animar, né? Ele é o quarto artilheiro da Europa, tá? Então o Haaland tem 52 gols, o Mbappé 41, o Furuhashi do Celtic 34 e o Ener Valencia do Fenerbahçe 33 gols. Isso aqui para o torcedor se empolga, ficou à frente do Lewandowski. São ligas diferentes, né? É importante a gente pontuar, mas fez gol pra caraca. É isso, essa é a esperança do torcedor colorado, que o Ener Valencia venha para fazer muitos gols. Estamos terminando, gente. Deixa eu. Estamos em 25 minutos. Tá cansativo hoje, né? Até para eu ficar falando, tá cansativo. Atlético Mineiro e Cudê negociam rescisão amigável de contrato, tá? E aí parece que tudo caminha para não haver cobrança de multa, tá? Que estaria na casa dos 16,7 milhões, quase 17 milhões de reais, né? Pouquinho dinheiro. E vamos ver, cara, essa novela vai prosseguir. Eu imagino que os dois já não, tanto o Galo quanto o Cudê não querem mais essa relação, mas eu acho que não vai sair impune. Acho que o Galo não vai sair sem pagar nada, não. Tá? Fala que não abrir cobrança de multa, cobrança da multa de 16,7 milhões não vai haver, mas certamente vai ter alguma coisinha aí, tá? Para o Cudê aceitar. Eu acho que ele não vai sair de, de, de forma de mãos abanando, se que a gente pode dizer assim, tá? Eu acho que ele não vai sair de mãos abanando. Eu vi muita gente falando sobre o assunto, inclusive o próprio Everton Guimarães, né, que é de Minas Gerais. Sou um admirador do trabalho do Everton, mas ele fez duras críticas ao Cudê e eu respeito a crítica do Everton Guimarães, mas como eu sempre falei, cara, assim, eu não acho que essa atitude do Cudê seja legal. Ele já fez isso no Internacional, né? Isso é um desrespeito com a camisa, com a instituição e com os torcedores. Mas quem tem que ser responsabilizado não é o Cudê. Não é o Cudê. O Cudê, ele faz o que ele quer, como qualquer outro treinador faz o que quer. Se o clube permite, é outra história, né? Se o clube permite, aí é a questão do clube falar, aqui tem comando. Você não vai fazer aqui o que você quer. Só que o clube virou refém do Tchatcho, virou refém do Tchatcho, coloca uma multa rescisória absurda, como colocou, virou refém do cara. Né? Por isso que eu tô falando assim, não, pô, ele desrespeitou a camisa, a instituição, os torcedores. Eu concordo com tudo isso. Mas né, na hora que o treinador ele passa dessa linha, como foi após o jogo contra o Libertar, a Libertadores, foi o Libertar? Pô, esqueci quem foi o adversário. Que ele saiu falando, né, que queria tirar multa rescisória e o caramba. Ali era a hora do clube mostrar comando. Mas não dá para mostrar comando, porque você tá refém do cara. Os caras colocaram uma multa. Então quem que é o responsável por isso? São os caras que ofereceram um contrato com essa multa rescisória gigantesca, né? Eu entendo, se, pô, eu falei, assim, acho que não foi legal, acho até um pouco desleal da parte do Cudê. Concordo com tudo isso, mas a culpa não é dele. Eu não acho que é ele que tem que ser criticado. Não acho que ele tem que ser criticado. Ele sabe que ele faz o que ele quer, justamente por causa disso. Ele vai fazer o que ele quer, né? Ele vai fazer o que ele quer. Pô, mas não tem respeito, que não sei o quê. Concordo com tudo isso. Eu concordo com tudo isso. Mas ele não é o culpado pela essa situação. Como eu falei, volto a repetir. Quem são os culpados foram aqueles que fizeram o contrato. Né? Por isso que eu falo isso para que seja cobrado as pessoas corretas. E não o treinador que já mostrou esse histórico no Internacional. Isso aí já era conhecido. Inclusive, eu lembro que o Mauro César Pereira falou, logo após aquela coletiva, ele falou, cara, ele tá querendo cavar a saída dele. O Mauro César falou, ele tá querendo cavar a saída dele. Era muito, assim, não era muito óbvio, mas foi uma para quem conhece o Cudê,
já chegou nessa conclusão logo de cara, né? Eu ainda não, porque, pô, sei lá, né? Acho que ele tá no calor do momento, ali deu uma emocionada, né? Enfim, vamos ver qual que é o fim dessa história. Mas como eu falei, eu não acho que vai caminhar para ter cobrança. Não vai haver a cobrança de 16,7, sem dúvida. Acho que isso não vai chegar nesse valor, mas o Atlético não vai sair, o Cudê não vai sair sem receber nada, tá? Que sobre o Corinthians, como eu falei, tinha que falar sobre o Corinthians, né? Tinha notícia do Corinthians. O Corinthians liberou membros da organizada para conversar com líderes de elenco. É aquela velha história que a gente sempre fala aqui, né? Aquela velha. Eu sempre, assim, o máximo respeito ao torcedor corintiano. Todos os torcedores. Sejam eles os torcedores comuns, como os organizados, o máximo respeito. A torcida do Corinthians é uma torcida que muitas outras torcidas admiram a corintiana pelo apoio que eles dão dentro do estádio, né? Às vezes o time tá uma manhaca dentro de campo e os caras estão lá gritando, estão fazendo um barulho, estão incendiando, estão tentando incendiar. Os jogadores de fazem manhaca, uma tiriça. E o torcedor tá lá, né? Tentando incendiar o jogo, para ver se num clique os caras jogam, né? Essa é uma das coisas que é mais admiráveis na torcida do Corinthians. Agora, esse modus operandi, né, de dirigentes e torcedores, de entrar no CT, conversar com líderes de elenco, cara, assim, isso para mim é de um. Isso aqui, cara, isso aqui para mim é ultrapassado. Isso é ultrapassado. Isso é muito ultrapassado. E mostra o estado que está o Corinthians hoje. Com todo respeito. Com todo respeito, os torcedores não têm. Eu tava falando do Cudê. Os torcedores não têm culpa disso. Eles chegam lá, pedem para entrar. Quem libera é o culpado por isso. E a gestão corintiana vai mostrando, vai dando sinais de que assim, é uma gestão absolutamente ultrapassada. Então, se você, torcedor, tem esperança de ver alguma coisa diferente, você não vai ver nada diferente. Nem no Corinthians, nem no Vasco da Gama, que teve CT invadido recente. Invadido não, né? Permitiu a entrada de torcedores organizados no CT, né? Tanto que a administração da SAF nem gostou do que aconteceu. E a gente pula para Vasco da Gama. Pula para Vasco da Gama. Dois gigantes, é que o Vasco da Gama está numa situação muito pior, na minha opinião, porque o Corinthians tem um grande elenco. O Corinthians tem um grande elenco. Se contratar um treinador que eventualmente dê uma balançada nos caras, o Luxemburgo aparentemente não está sendo capaz disso. Não estou querendo falar que pedir a saída do Luxemburgo, não é isso, mas me parece que ele não está conseguindo mexer, mobilizar os caras da forma correta. E de repente traz um treinador que consiga mexer. O Corinthians tem elenco para sair dessa situação. O Corinthians tem elenco para sair desse elenco, eu digo assim, peças titulares e uma garotada que pode suprir uma outra necessidade, como o Luxemburgo já está encontrando. O Vasco é mais complicado. O Vasco tem um time titular, né? Tem um time titular bom, na minha opinião. Tem um time titular bom. Eu não vou na linha do Casemiro, que diz que o Vasco tem um time meia boca. Não, acho que tem um time titular bom. Mas os caras não vão jogar todo o jogo. Não tem como. Ah, mas tá só no Brasileirão. Mas mesmo assim, não vão jogar todo o jogo. Até porque para os adversários vai ficar manjado, né? Se você não tem jogadores que possam mudar, que possam dar sangue novo, papai, eu sei como o Pedro Raul joga, eu sei como o Peck joga, né? É só fazer uma marcação individual ou faz uma dobra, a gente sabe como marcar, né? Fica óbvio, né? Fica óbvio, né? Agora, sim, o Abel destaca afinidade com Barbieri e Brax e diz de trilogia fora de série, cara. Isso me preocupa, tá? Isso me preocupa. O Abel Braga, ele é diretor técnico, ele fala que ele, Barbieri e Brax é uma trilogia fora de série. Pode ser uma trilogia, eu concordo, é uma trilogia fora de série, mas neste momento é uma trilogia fora de série de um filme trash, né? Sabe, filme trash? É isso. Até esse momento, essa trilogia é de um filme trash, né? E aí diz que não pense que eu estou apavorado. Eu acho que não é motivo para se apavorar, até porque quando você se apavora, você faz besteira, mas é motivo de apreensão, na minha opinião. É, no mínimo, motivo de muita apreensão, tá? Nós vamos sair disso, problema zero. Não sei. Já era para ter saído disso
Já era para estar pelo menos um esboço, né? Você não vê nada. Não pense que estou apavorado. Por tudo aquilo que se faz, eu gostaria que estivéssemos melhor. Aí tem um protesto, mas não tem que chatear. Protestos no CT, no escritório da imprensa, faixa na Avenida Brasil. Tem que entender tudo isso, né? Tem que entender, mas o torcedor quer resultado, né? E se o, o Barbieri fala que vai insistir no que ele está fazendo, ou seja, vai perder jogo. Se ele insistir no que ele está fazendo, vai perder jogo. O Abel fala que está tranquilo. Assim, qual que é a esperança que você tem que alguma coisa vai mudar? Né? Não sou a favor, como eu volto a repetir, eu não sou a favor de demitir. Mas, pô, agora é uma empresa, você tem que cobrar o cara. Ah, o trabalho está muito bom, mas e o resultado? Não importa se o trabalho está bom se você não tem resultado, tem que cobrar. E o Abel, ele tem um perfil, um estilo de jogo totalmente distinto do Barbieri. Ele tem que falar, amigo, aqui é retranca agora. O time não sabe defender. Eu dou treino então, cara. Eu te ajudo no treino. Vambora. Aqui é retranca agora, é resultado. Depois você faz o que você quiser. Você monta o seu playground. Agora não. Agora acabou. Era isso que o Abel devia estar fazendo. Eu espero que ele tenha feito esse discurso aqui para a imprensa e tudo mais, mas aqui no bastidores ele tenha cobrando o cara. Porque tem que ter cobrança. Isso aqui que a gente está vendo não é legal. Eu falo, pô, se eu fosse torcedor, eu estaria muito preocupado. Você vê um treinador que fala que, pô, vamos repetir que vai dar certo. Pô, ele tá com esse mesmo discurso desde que o Vasco começou a perder. E o Vasco segue perdendo. E o Vasco segue perdendo. E aí você vê o diretor técnico fala que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu não tô desesperado. Como assim, cara? Não é momento, eu falei, para mim, de fato, não é momento para se desesperar, mas já é o momento de cobrar. É o momento de cobrar, cara. Ó, não dá mais, velho. Você precisa, você precisa entender, você precisa ser profissional e mudar, cara. Você precisa dar resultado. Não adianta trabalhar super bem e não dar resultado. Eu sempre faço comparação de uma empresa. Imagina você está trabalhando numa empresa, tem lá o coordenador, tá gerenciando a equipe dele mega feliz, todo mundo fala super bem do cara, pô, mega, mega profissional, gestor do bem, cuida de todo mundo, ninguém tem picuinha, a empresa inteira inveja o cara e o setor dele, mas o cara não dá resultado, né? Tá dando prejuízo só. E aí, como é que se justifica? Pô, legal ter funcionário feliz, mas se tá dando prejuízo para a empresa, a gente vai ter que cortar, vai ter que demitir gente, ou demite o próprio coordenador. É o que acontece, cara. É o que acontece. Isso é profissional. Isso é profissionalismo. Não tô falando que tem que ser um terror, caça. Não, você tem que cobrar. Acho que já passou da hora, né? É uma empresa agora, tem que ser profissional, tá? Gente, é isso. Vou fechar por hoje. Um pouco cansativo. Teve muita notícia, né? Amanhã eu vou ver se eu trago menos, tá? É que, pô, tinha tanta coisa legal que eu falei, pô, vamos trazer tudo, mas ficou cansativo. Vou encerrar por hoje. A gente segue acompanhando seleções, CBF, treinador é até o final do mês, né? Segundo o presidente. Vamos esperar até o final do mês. Possíveis reforços, reviravoltas, no caso do Cudê. Cobrança de dívida, né? Agora vai, como eu falei, começa tudo a pipocar agora, né? Tá um pouco mais tranquilo no futebol. Essa hora que a galera se mexe, pô, abrir processo, né? Processar fulano, ciclano, beltrano e vambora. Encerro por hoje, muito obrigado, um forte abraço e amanhã tamo aí. Tchau.